não trabalham com ferramentas. Sai fora! Fora. Que as crianças não trabalham com ferramentas perigosas sem supervisão dos pais. As ferramentas das crianças, elas não trabalham. Não é trabalho, é forja, é instrutiva. Forja é instrutiva. Forja para um adolescente não é trabalho, é instrutiva. É modos de ter oficina. Estamos lendo, através do governador, do pai de família, as alegações dos canalhas do Ministério Público. E o relatório que vocês mesmos escreverão é suficiente para as medidas de segurança para os meus filhos sair ainda no dia de hoje. Ainda no dia de hoje, com o que mesmo vocês escreveram. Senão eu vou meter as fotos, vídeos, as explicações ali no telão do marido da deputada, aqui na porta da minha casa, me extraindo de casa ilegalmente pela terceira vez, Polícia Militar, e todos os atos inescrupulosos da polícia desse estado canalha de Santa Catarina. Vocês não são tão astutos, capazes de apenas com a falácia de vizinhos sequestrar filho dos pais. Não são astutos ao suficiente para isso. Falácias da vizinhança, os meus filhos não vão se submeter a laudos, porque está comprovado que os dois estavam chorando aqui hoje por causa dessa maldita audiência do dia 7 e as intimações feitas para as testemunhas, que mediante aos fatos, aos atos lavrados ainda em dezembro pela mãe de família e pai de família, através da defensoria particular, que são suficientes para prender o bando, Lê aí, cara. Pode falar aí. Eu não vou defender o Ministério Público em nenhum momento, porque vocês são canalha do inferno. E vocês vão me devolver aqui, ó, Ministério Público de Canalhas de Santa Catarina, vão me devolver mediante as provas lavradas na delegacia e as provas lavradas na Justiça da Infância, o meu réu primário, sequestrado por uma vagabunda política, que orquestrou um grupo ostracista novamente, repetidamente, de 2020 para este ano, para todos os atos terroríficos que eu tenho demonstrado nos meus canais e nos canais da família, sequestrando atividades instrutivas e profissionalizantes das crianças como modos de trabalho infantil. Essa vagabunda fez tudo isso, o nome dela é Lisete Maria Marques e ela deve ser punida por isso. Juntamente com a sua irmã Nailde Maria Marques e juntamente com a bandida Rosângela Máximos. O único caminho para elas é a prisão. E não é ficar investigando, não, o Ministério Público. Eu já fiz tudo isso. Do dia que veio a gangue armada, eu trabalhei voluntariamente para o estado de Santa Catarina, voluntariamente para a delegacia, voluntariamente para o Ministério Público e voluntariamente para a Justiça da Infância, enquanto uma mãe de família presente, nada de omissão, nada de relapsa, presente, consciente, fortemente emocionalmente ao ponto de cuidar do pai, das crianças e não permitir que toda essa canalice de vocês se transforme em laudo social, laudo psicológico. Quer saber o laudo das crianças? Estavam chorando aqui por causa do terrorífico plano do próprio judiciário canalha, incompetente nas suas instituições, que não foi capaz em nenhum momento proteger as nossas criancinhas. Vocês não têm moral para cobrar laudo nenhum. Paga a conta, encerra o assunto. Quer falar? Pode falar. Lá na questão é o seguinte, eles são bem cientes que paciente de câncer tem o paciente de câncer. Eu não leio as coisas que vocês escrevem, sabe por quê? Porque eu não posso infartar. Então é ele que lê e eu reproduzo, porque a gente já não aguenta mais. Lá também está comprovado que as crianças não têm trabalho infantil, que não tem... já está comprovado. Não houve trabalho infantil. Não houve trabalho infantil. Seus boca de caçapa da Costa da Lagoa. Não houve trabalho
viu? Vagabunda, para de filmar meus filhos quando estão indo buscar comida, sua vagabunda. Vai cuidar da sua vida, aproveita bem porque você vai pra cadeia. Você vai pra cadeia. Se bronzeia bem esse verão. Bronzeia bem esse verão, porque o próximo vai ser fechadinha. Ah, fechadinha. E aí eles pediram para anexar os relatos do morador da Costa da Lagoa. Sabe quem que é o morador, né? Aquele que informa, ele monta dossiê. Ele pega... Ah, o dossiê do canalha Fernando Flores Baitola, que está há menos de um ano, não conhece a realidade do lugar, é um dos elementos, Diego. Bicho, ele é um dos elementos. Aquele que vai assim como veio armado, também quer degolar. Assim como veio armado, também quer degolar. Um bunda mole, mas na hora do conluio político, quando vem o dinheirinho do partido, ninguém é bunda mole. Todo mundo trabalha contra a família. Eu só quero deixar bem claro para todos os policiais que não assinaram o Manifesto Comunista da Vagabunda, vocês têm meu respeito. Apesar de qualquer erro, qualquer omissão, qualquer momento que a gente viveu aí bastante deturpado da lei, sabemos que vocês estão sobre pressão judiciária. Sabemos que vocês estão sobre fortes pressões, onde as drogas entram recolhidas pela polícia e muitas vezes saem por outras instituições e voltam a circular, e esse é o método que tem estragado nossas crianças, estragado nosso país, estragado nossos adolescentes. Gostaria de dizer para todos os policiais citados, demonstrados, publicados, desenhados nas nossas redes da família, que embora os infortúnios, temos amizade, não temos inimizade com a polícia. Que sofremos mediante nossos filhos as lágrimas deles, muitas lágrimas, para sempre dizer que a polícia é boa. O Serginho cansou de odiar a polícia e dizer: mãe, eu não vou mais ser polícia. E eu dizer: você não deve odiar a polícia. Deixe que a sua mãe odeie a polícia. Deixa que a sua mãe enfrente a polícia. Deixe que a sua mãe dê carteiraço na polícia até que eles endireitem. Até que eles endireitem. Não se preocupe. Todos nós queremos a mesma coisa, que é o bem dessas nossas crianças tão bem cuidadas e das outras que não são bem cuidadas, e vagabundas como essa do sequestro não se importam com as que estão expostas à criminalidade. Ela só se importa com as crianças que eles não têm acesso. Acesso negado. Senhora Elisete, acesso negado. Não adianta botar portãozinho e fingir bondade e periculosidade para a família. Você é canalha. Acesso negado. Acesso negado às nossas crianças. O que aconteceu hoje? A capitania veio na Costa da Lagoa, certo? Certinho, gente? Todo mundo sabe, né? Costa da Lagoa inteira sabe que o comando da capitania estava no Lacuste. Renato chegou, pegou a nossa feira, né? Pegou a nossa feira, Botinho, papapá, com o Matheus de volta para casa. Enquanto isso, ele filmou a maioria dos canalhas que assinaram aquele baixo-assinado comunista, todos sem carteira, todos sem documento dos seus botes, voltando, porque a capitania marcou presença no Lacuste, né? Do Rio Vermelho, da Lagoa da Conceição, onde os canalhas que não têm carteira fogem dessas vistorias, que eles estão ali, né? Com toda a irregularidade, mas essas coisas não pode falar na internet, não pode postar o vídeo, senão estamos sujeitos a mais problemas de perseguição voluntária e política contra nossa família, por parte daqueles que assinaram o Manifesto Comunista da ilegalidade tóxica, ilegalidade tóxica, ilegalidade tóxica. O Renato realmente é o governador da Costa da Lagoa. Com paciência, com prudência, leu hoje as considerações
E eu quero explicar para o Ministério Público que eu sempre soube que os filhos ninguém tira da mãe, ainda mais de uma mãe voluntária desde 2016 para a saúde pública, cuidando dos seus filhos, marido com câncer. Lembrando que câncer não tem cura, segundo o que dizem as próprias diretrizes e base dessa putaria do SUS que eles escreveram, as quais eu os farei honrar, por bem ou por mal, igual farei com vocês do Ministério Público, se não o devolverem imediatamente, mediante as provas ofertadas, a minha boa-fé, minha boa vontade, minha participação nas instituições, como uma agente comunitária, uma mãe de família, que se esforça 24 horas pela verdade. Mediante isso, eu espero que caia isso, que o elemento Fernando e Flores, bunda mole, e a Elisete Pereira, Elisete, não é Pereira, Pereira é os parentes do Coquinha, a Marcinha. A senhora Elisete Maria Marques, bunda mole, que essa sim é uma canalha bunda mole, pensou que ia passar. Quem são esses dois canalha sequestradores de criancinhas para oferecer ao Ministério Público a invasão de um processo tramitando em segredo de justiça, para receber dossiê, porque ficaram sabendo, através da coletividade tóxica, ilegalidade tóxica das instituições, que tramitava a retirada, essa sequestrada das crianças, e eles queriam contribuir para sequestrar os filhos dos pais. Lembrando, todos os que são contra aborto são contra mexer na instituição família, que esses canalhas, os petralhas, os esquerdopatas do partido, chefes de partido e de organizações de ONG, organizações perigosas da Costa da Lagoa, sempre disfarçados de bondade absoluta, são coniventes com tirar filho dos pais. Uma mera putinha maconheira que não tem nenhum filho. Um vagabundo que tá 1 ano aí entrando pra cima e pra baixo, tava lá que nem um palhaço, putinha saltitante. Ai, o programa não é! Lá ontem na audiência, eu vou postar, já eu vou postar. Estamos também fazendo a reestruturação dos nossos alimentos orgânicos e hoje eu estou com muito trabalho, então os vídeos serão nos intervalos, serão mais curtinhos, para nós combater de vez essa legalidade tóxica, para poder lançar com excelência no dia 9 o trabalho de combate ao Conselho Putelar, introdução ao Conselho de Pais Conscientes, falando da delinquência zero nas instituições, a importância de bons funcionários públicos que façam seu trabalho, porque independente de todos os problemas, nós tivemos pessoas capacitadas que fizeram um relatório contundente. Esse relatório contundente que o Renato acabou de ler, que em tal data, que eu já não me lembro, ele estava aqui fazendo o remédio dele, disse: Meg, aqui está o relatório entre os milhares de PDF, milhares de investigações contra a família, está aqui que eu, tal dia eles disseram já tinham averiguado, eu disse muito bem. Então, devolveram para a delegacia usar a sua autonomia. Veja bem, Polícia Civil, a hora de demonstrar um bom trabalho, a hora de demonstrar autonomia, a hora de pegar os culpados, aqueles que tiram o sossego das crianças, aqueles que trazem lágrimas para as crianças, que filmam criança, perseguem criança, não tem preocupação nenhuma com criança, e tudo que vocês possam imaginar que abusivas, abusantes de cunho totalmente sexualizado podem causar contra as crianças, ao ponto de vocês verem que elas foram capazes de arrancar uma linha de água em pleno funcionamento, jogar a caixa d'água debaixo do poste, não ter nenhum interesse em nenhum tipo de desculpas ou acordo, nem mediante a TV Record, nem mediante a televisão, visando que um advogado de vocês, um delegado de vocês, que deveria ser o advogado do povo, foi junto com esse povo, com essas bunda mole, com essas caras de bunda,
na TV Record e falar contra a família. Visando isso, esperamos que exista também um bom trabalho de bons funcionários dentro das delegacias. E rápido! E agora e já! Porque as medidas contra elas têm que ser tomadas, e não é medidas de falácias de delegacia. Porque elas não vão parar. Já provaram ser testas de ferro do comunismo, testas de ferro de programações coligadas com: aqui estão os sequestradores, aqui está a juíza da infância, aqui estou eu junto ao lado dela, e as instituições do Jorginho, todas as que estão sendo costuradas, infiltradas, comprovadamente infiltradas, comandadas por um grupo tóxico que está aqui querendo sequestro e querendo desenvolver isso até perfurar a bolha da juíza e lá de cima. Jorginho disse: Mônica ia ficar no cargo para ele lançar a desembargadora. Jorginho já falou. Jorginho já disse. Eu continuo xingando Jorginho, porque é Jorginho que tem que deixar de ser bunda mole, de obedecer coisas de uma justiça imprudente e fazer a justiça da Federação de Santa Catarina, que não é bunda mole e não dá explicação para conluios internacionais. O Ministério Público nunca deve ter parceria com nenhuma ONG, muito menos internacional. Muito menos internacional. Seja para bem ou para mal, não pode ter. Jorginho, não pode ter. Única coisa que Ministério Público pode ter é parceria com Pais Conscientes, CPC, Conselho de Pais Conscientes. Podemos botar mais um P aqui, ó, Conselho Popular de Pais Conscientes. Daí fica CPC, Conselho, para não botar o putelar do Conselho Tutelar, Conselho Popular de Pais Conscientes para agradar os socialistas. Mas não podemos manter Conselho Tutelar que trabalha para a ilegalidade tóxica internacional. Essa fala eu gostaria que chegasse até você, Jorginho, para que nunca mais nenhuma obrigatoriedade tóxica fosse inserida em Santa Catarina. Meus filhos não precisam de laudo psicológico, eles são crianças normais, bem cuidadas pela mãe. Aliás, ontem foi um show de terapia aqui, foi terapia na Avuela, terapia no pai, terapia no Serginho. E quem aguenta toda essa onda é Mateus, porque Mateus tem sabedoria. Mateus, através das oficinas, é um menino de 9 anos, forte o suficiente para falar de dentro de si, ajudar a mãe a colocar os títulos nos vídeos e dizer e investigar isso muito melhor do que todos nós. A criança tem poder, a criança tem sabedoria. Nós nunca fizemos dos nossos filhos uma bolha. Quando o Renato esteve em situação de delito, nós de flagrante delito, eu e Serginho o visitamos, o cuidamos, mesmo naquele momento, legal ou ilegal, que a polícia condicionou ele a flagrante delito por causa daquele fuzil, por causa da propriedade privada onde eles estavam. Sempre encaramos de frente e não coloquei Serginho em bolhas. Nunca criei crianças em bolhas. Agora, aceitar que uma vagabunda tóxica queira tirar os filhos da família para botar na bolha tóxica dela, não vou permitir. E reforço mais, Ministério Público, o que os pais alegam da escola, nós podemos provar com o próprio depoimento do Serginho, que ele está óptimo da sua